O colapso civilizacional não chega com explosões ou catástrofes visíveis. Ele se instala silenciosamente quando uma sociedade inteira passa a celebrar suas próprias limitações como se fossem conquistas. Observe ao seu redor. As figuras mais incompetentes ocupam os maiores palcos. Os discursos mais vazios recebem os aplausos mais fervorosos, e qualquer demonstração de lucidez é imediatamente classificada como arrogância insuportável. Não se trata de acidente histórico ou anomalia passageira. Trata-se de arquitetura social deliberada. Nietzsche alertou que o grande desprezo que os fortes sentem pelos fracos transforma-se nos fracos em ódio dissimulado contra tudo o que é elevado. O que testemunhamos hoje é a materialização completa dessa inversão. A mediocridade não apenas foi aceita, ela foi entronizada como ideal universal. E isso acontece porque sistemas de controle descobriram que mentes rasas são infinitamente mais administráveis do que consciências despiertas. A pergunta que paralisa qualquer análise superficial é brutal em sua simplicidade. Por que uma civilização tecnologicamente avançada escolheria glorificar a estupidez? A resposta rompe com toda ilusão confortável sobre progresso humano. Toda estrutura de poder enfrenta um dilema fundamental. Como manter autoridade sobre milhões de indivíduos sem recorrer constantemente à força bruta? A resposta foi descoberta há décadas e aperfeiçoada até virar ciência exata. O controle mais eficiente não é aquele que subjuga pela violência, mas aquele que molda o desejo das massas para que elas próprias escolham a submissão. E qual é o perfil humano ideal para esse propósito? Não o incapaz absoluto, mas aquele que possui competência suficiente para funcionar dentro do sistema sem jamais questioná-lo. A mediocridade se revela como o ponto de equilíbrio perfeito. Inteligência bastante para executar tarefas, mas insuficiente para enxergar a armadilha completa. Sistemas sociais complexos desenvolvem mecanismos automáticos de filtragem que promovem personalidades específicas enquanto excluem outras. Não existe conspiração fumegante em salas secretas. Existe algo muito mais insidioso. A própria estrutura foi projetada para recompensar obediência e penalizar independência intelectual. Quando alguém demonstra capacidade de análise profunda, questiona protocolos estabelecidos ou propõe alternativas que desestabilizem hierarquias confortáveis, esse indivíduo é sistematicamente isolado. O mecanismo opera através de sutilezas, exclusão de círculos de decisão, sobrecarga de tarefas irrelevantes, rotulação como problemático. Enquanto isso, personalidades que jamais desafiam o status quo ascendem naturalmente. Elas não conspiram contra a inteligência. Simplesmente não possuem ferramentas mentais para perceber contradições estruturais. A mediocridade institucionalizada cria ambientes onde a narrativa oficial nunca enfrenta resistência significativa. Quando todos ao redor operam no mesmo nível superficial de compreensão, qualquer análise que penetre além das aparências soa como loucura ou elitismo. O grupo medíocre desenvolve anticorpos culturais contra a lucidez. Frases como "você pensa demais", "está complicando o que é simples" ou "precisa ser mais prático" funcionam como censura disfarçada de sabedoria popular. Esses chavões não brotam da malícia consciente, mas da incapacidade genuína de processar complexidade. E é exatamente essa incapacidade que transforma massas em ferramentas previsíveis. Schopenhauer observou que a tarefa não é ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todos veem. O sistema inverte essa lógica completamente. Treina populações inteiras para ver apenas o que todos veem e pensar apenas o que todos pensam. A uniformidade mental não é efeito colateral, é o objetivo central, porque mentes uniformes produzem reações uniformes, e reações uniformes podem ser antecipadas, direcionadas e exploradas com precisão industrial. A mediocridade deixa de ser limitação individual para se tornar combustível de máquinas sociais que dependem de conformidade absoluta. O mais perturbador nessa dinâmica é sua aparência de naturalidade.
Ninguém anuncia que está promovendo idiotas. Muito pelo contrário. Discursos oficiais sempre exaltam mérito, competência e excelência. Mas os critérios de avaliação foram secretamente reformulados. Mérito passou a significar adaptabilidade às normas existentes. Competência virou capacidade de não criar problemas. Excelência se transformou em habilidade de parecer produtivo sem jamais questionar a direção da produção. A alquimia moral mais devastadora da modernidade não transformou chumbo em ouro, mas defeitos em virtudes. Observe a linguagem contemporânea. Ignorância virou autenticidade, preguiça intelectual virou desapego, incapacidade de concentração virou flexibilidade mental. Essa inversão semântica não aconteceu por acaso. Ela representa estratégia calculada para desarmar qualquer padrão de excelência que possa servir como espelho incômodo para a maioria. Quando a incompetência é rebatizada como valor positivo, ninguém mais precisa se esforçar para superar limitações. Basta redefinir a limitação como característica desejável. O mecanismo opera através da destruição sistemática de hierarquias qualitativas. Durante milênios, civilizações estabeleceram distinções claras entre sabedoria e tolice, competência e inaptidão, virtude e vício. Essas distinções criavam mapas de navegação moral e intelectual. Indivíduos podiam identificar onde estavam e para onde deveriam caminhar. A modernidade tardia declarou guerra contra todas essas diferenciações, não por acreditar genuinamente que tudo é relativo, mas porque hierarquias qualitativas criam desconforto em quem ocupa posições inferiores, e sistemas que dependem de massas satisfeitas não podem permitir desconforto existencial generalizado. A narrativa de inclusão foi instrumentalizada para executar essa destruição. Sob o pretexto de não marginalizar ninguém, estabeleceu-se o princípio de que qualquer julgamento qualitativo constitui violência simbólica. Dizer que uma ideia é estúpida virou opressão. Apontar que determinado comportamento é autodestrutivo virou intolerância. Exigir rigor intelectual virou elitismo. A consequência é inevitável. O discurso público foi esterilizado de qualquer possibilidade de crítica substancial. E quando a crítica morre, a mediocridade se perpetua sem obstáculos, porque não existe mais linguagem legítima para nomeá-la como problema. Nietzsche previu esse colapso ao descrever como a moral de rebanho triunfaria sobre valores aristocráticos. Ele não defendia a tirania, mas alertava que a eliminação de toda a hierarquia qualitativa resultaria em nivelamento universal pela mediocridade. Quando todos são declarados igualmente valiosos, independentemente de suas realizações ou caráter, o valor em si se dissolve. Restam apenas egos inflados competindo por validação em jogos de status vazios. A incompetência não precisa mais ser superada, apenas precisa ser reconhecida como válida. E sistemas inteiros se reorganizam para fornecer esse reconhecimento artificial. A conversão de defeitos em virtudes atinge sua forma mais perversa na celebração da vulnerabilidade performática. Fragilidade emocional virou autenticidade corajosa. Incapacidade de lidar com discordância virou necessidade de espaços seguros. Recusa em examinar as próprias contradições virou autocuidado. Essas reformulações não empoderam genuinamente ninguém. Elas apenas fornecem vocabulário sofisticado para justificar estagnação. O indivíduo que poderia crescer através do confronto com suas limitações agora recebe validação infinita por permanecer exatamente onde está. E enquanto ele celebra sua própria paralisia como ato revolucionário, continua absolutamente inofensivo para qualquer estrutura de poder real. O efeito mais devastador dessa alquimia moral é o silenciamento das consciências fortes. Quando a incompetência é sacralizada como virtude, qualquer demonstração de excelência se torna agressão. A economia da atenção descobriu seu produto mais rentável, o espetáculo da estupidez. Não se trata de entretenimento inocente ou diversão inofensiva. Trata-se de indústria calculada, que transforma a capacidade cognitiva humana em mercadoria explorável.
Cada segundo de atenção direcionado para figuras incompetentes, realizando performances grotescas, é um segundo subtraído da percepção sobre processos que realmente determinam o rumo das coisas. E o brilhantismo diabólico dessa estratégia reside em sua natureza viciante. Quanto mais lixo mental as pessoas consomem, mais suas capacidades críticas atrofiam, criando demanda crescente por doses ainda maiores de imbecilidade. O mecanismo opera através da exploração de vulnerabilidades neurológicas. O cérebro humano evoluiu para detectar novidades, escândalos e ameaças sociais. Essas tendências faziam sentido em comunidades pequenas, onde informação sobre quem traiu quem ou quem falhou espetacularmente tinha valor de sobrevivência. Mas quando essas mesmas tendências são transpostas para ambientes de mídia de massa, elas se tornam portas de entrada para a manipulação em escala industrial. Algoritmos identificaram que conteúdo provocando indignação, vergonha alheia ou choque gera mais engajamento que qualquer outra coisa. Então o sistema inteiro se reorganiza para produzir tsunamis diários de barbaridades que sequestram a atenção coletiva. A mediocridade televisionada cumpre função social específica. Ela normaliza a própria mediocridade do espectador. Quando alguém assiste figuras publicamente incompetentes, recebendo holofotes, dinheiro e admiração, uma mensagem subliminar se instala. Não é necessário desenvolver habilidades reais para ter relevância. Basta ter visibilidade. Essa lição destrói qualquer impulso para cultivar excelência genuína. Por que dedicar anos ao domínio de algo difícil quando é possível alcançar o mesmo status, através de performances vazias? A cultura do viral substituiu a cultura do virtuoso. E nessa substituição, perde-se completamente a noção de que algumas coisas valem mais que outras. Dietrich Bonhoeffer escreveu em contexto de colapso civilizacional que a estupidez é inimiga mais perigosa do bem do que a própria maldade. Ele observava como massas inteligentes podiam ser transformadas em instrumentos de barbaridade, não através da conversão ao mal consciente, mas através da indução à burrice sistemática. Suas palavras ecoam com urgência hoje. Populações inteiras estão sendo deliberadamente estupidificadas através de dietas informacionais tóxicas. Não porque exista conspiração explícita, mas porque a estupidez é lucrativa. Ela gera cliques, compartilhamentos, comentários inflamados. Ela mantém as pessoas grudadas em telas, consumindo anúncios, enquanto sua capacidade de compreender processos complexos se deteriora até o ponto de inutilidade total. O teatro da burrice também funciona como válvula de escape emocional controlada. Sistemas que geram frustração massiva precisam fornecer alvos seguros para a raiva acumulada. Celebridades idiotas cumprem esse papel perfeitamente. As pessoas podem despejar seu desprezo sobre essas figuras, sentindo-se superiores por alguns instantes, sem jamais direcionar energia crítica para estruturas que realmente oprimem suas vidas. É catarse sem consequência. O cidadão assiste ao escândalo mais recente de alguma figura pública imbecil, sente indignação virtuosa, compartilha com amigos e então volta para sua rotina de exploração econômica completamente intacto. A raiva foi descarregada em alvo irrelevante. O sistema permanece imune. A consequência final desse roubo perpétuo de atenção é o atrofiamento completo da capacidade contemplativa. A mercantilização alcançou sua forma mais grotesca, ao transformar defeitos de caráter em produtos de consumo. Não se vende mais apenas objetos ou serviços. Vende-se identidades pré-fabricadas que permitem aos indivíduos terceirizar até mesmo a construção do próprio eu. E as identidades mais lucrativas não são aquelas baseadas em virtudes ou conquistas, mas em limitações e traumas. Porque virtude exige esforço, e trauma pode ser apenas reivindicado. O mercado identificou que é infinitamente mais rentável vender para consumidores que se definem por aquilo que não conseguem fazer do que para consumidores que se definem por aquilo que conquistaram. Observe a proliferação de arquétipos enlatados: o ansioso autêntico, o depressivo profundo, a vítima perpétua, o incompreendido crônico.
Cada categoria vem com estética própria, vocabulário específico, produtos associados e comunidade pronta para validação mútua. Não se está negando sofrimento psicológico real. Está se apontando como esse sofrimento foi capturado por máquinas de marketing que o transformam em nicho de mercado. A pessoa que poderia trabalhar através de suas dificuldades agora encontra todo um ecossistema comercial, investido em mantê-la eternamente identificada com suas limitações. Porque consumidor curado é consumidor perdido. A mutação de personalidade em produto atinge níveis absurdos na economia de influência digital. Figuras públicas fabricam personagens inteiros baseados em incompetências específicas. A pessoa que não sabe cozinhar transforma essa incapacidade em marca pessoal. O indivíduo que não consegue manter relacionamentos vira guru da solidão libertadora. A preguiça vira estilo de vida minimalista. Cada falha é reembalada como escolha consciente e vendida para audiências que buscam permissão para também falharem. O ciclo se retroalimenta. Quanto mais pessoas compram essas identidades prontas, mais o mercado produz variações sobre o mesmo tema de mediocridade celebrada. Schopenhauer percebeu que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa verdade incômoda sobre determinismo psicológico foi distorcida pela indústria de identidades em justificativa para a paralisia total. Se não controlamos nossos desejos, então não somos responsáveis por nada. Essa leitura deturpada elimina qualquer noção de cultivo de caráter através de esforço consciente. O indivíduo é congelado em sua configuração inicial, declarado produto acabado que precisa apenas de aceitação, jamais de transformação. E todo um mercado existe para fornecer essa aceitação infinita, desde que a pessoa continue comprando. A fabricação de identidades rasas gera consequência política devastadora. Populações inteiras se tornam emocionalmente infantilizadas. Quando sua identidade central é construída em torno de fragilidades, você depende eternamente de validação externa para sentir-se seguro. Essa dependência cria relação de subordinação psicológica. O indivíduo que precisa de confirmação constante de que suas limitações são válidas jamais desafiará as estruturas que fornecem essa confirmação. Ele se torna escravo de sistemas de validação, dispostos a aceitar qualquer ideologia ou autoridade que prometa continuar protegendo sua identidade frágil. A autonomia psicológica é trocada por conforto emocional. O aspecto mais sinistro dessa dinâmica é como ela sequestra linguagem de libertação para fins de aprisionamento. Termos como empoderamento e autenticidade foram esvaziados de significado transformador e reenchidos com conteúdo que promove exatamente o oposto. A guerra mais silenciosa da contemporaneidade é travada contra a própria capacidade de pensamento profundo. Não se trata de proibição explícita de ideias ou censura tradicional de textos. Trata-se de destruição das condições psicológicas e ambientais necessárias para que pensamento complexo possa ocorrer. Mentes são treinadas desde a infância para operar exclusivamente em modos de processamento rápido, avaliações instantâneas, reações emocionais imediatas, julgamentos binários. Qualquer processo mental que exija tempo, concentração sustentada e tolerância à ambiguidade é sistematicamente atrofiado através de ambientes projetados para fragmentar a atenção em intervalos cada vez menores. O ataque à profundidade começa com a reformulação de eficiência. Pensar devagar virou sinônimo de pensar mal. A pessoa que precisa de tempo para processar informação é vista como lenta e inadequada para o ritmo moderno. Essa equação entre velocidade e competência elimina completamente a possibilidade de contemplação. Porque contemplação, por definição, é lenta. Ela exige que a mente permaneça com um problema tempo suficiente para que conexões não óbvias possam emergir. Mas em ambientes onde toda hesitação é punida e toda certeza imediata é recompensada, esse tipo de pensamento se torna impossível. Restam apenas opiniões superficiais disparadas em velocidade máxima. A superficialidade obrigatória
cria gerações inteiras que confundem informação com compreensão. Elas podem recitar fatos, estatísticas e manchetes, mas são completamente incapazes de sintetizar conhecimento em entendimento coerente sobre como sistemas funcionam. Essa é exatamente a configuração mental ideal para a manutenção de controle social. Porque indivíduos que possuem muita informação, mas zero capacidade sintética, acreditam que entendem o mundo enquanto permanecem completamente manipuláveis. Eles podem até perceber contradições isoladas, mas jamais conectam os pontos em padrão que revelaria a estrutura completa. A fragmentação não é acidental, é arquitetural. Nietzsche alertou que não existem fatos, apenas interpretações. A cultura contemporânea distorceu essa insight em relativismo absoluto, que paralisa julgamento. Se tudo é interpretação e todas as interpretações são igualmente válidas, então não existe razão para preferir análises profundas sobre opiniões rasas. Qualquer tentativa de estabelecer hierarquia de compreensão é atacada como imposição autoritária. Essa postura não liberta ninguém. Ela apenas garante que massas permaneçam presas em níveis superficiais de entendimento, incapazes de desenvolver análises que poderiam desafiar estruturas de poder. O relativismo não é filosofia libertadora, é ferramenta de pacificação intelectual. O apagamento da profundidade também ocorre através da destruição de ambientes institucionais onde pensamento rigoroso costumava ser cultivado. Universidades que deveriam formar pensadores críticos se transformaram em fábricas de certificação que produzem especialistas técnicos completamente ignorantes sobre questões fundamentais. Estudantes aprendem como fazer coisas dentro de paradigmas estabelecidos, mas jamais aprendem a questionar os próprios paradigmas. Essa educação produz força de trabalho qualificada, mas intelectualmente castrada. E é exatamente isso que o sistema precisa: pessoas competentes o suficiente para fazer funcionar a máquina, mas incapazes de questionar para onde a máquina está indo. A consequência final é o surgimento de sociedades funcionalmente analfabetas, apesar de tecnicamente letradas. As pessoas sabem ler, mas perderam capacidade de compreender textos complexos. O fenômeno do ídolo incompetente não pode ser explicado apenas por falhas de sistema ou acidentes culturais. Ele representa escolha coletiva reveladora. Sociedades elevam aos pedestais as figuras que melhor refletem seus valores não declarados e desejos secretos. E quando a figura escolhida é notoriamente incapaz, preguiçosa e intelectualmente vazia, essa escolha expõe verdade brutal sobre o que a massa realmente valoriza. O ídolo idiota não está ali apesar de sua mediocridade. Ele está ali precisamente por causa dela, porque ele valida a decisão de todos os outros de também permanecerem medíocres. A dinâmica psicológica funciona através de projeção coletiva. Cada indivíduo carrega culpa subconsciente sobre o abismo entre o que poderia ser e o que escolheu se tornar. Essa culpa gera desconforto existencial constante. A maneira mais fácil de eliminar esse desconforto não é através da transformação pessoal, mas através da reformulação de padrões sociais. Se a sociedade inteira pode ser convencida de que mediocridade é aceitável, então a culpa individual desaparece. E nada convence as massas mais eficientemente que o exemplo vivo de alguém medíocre sendo recompensado com tudo que as pessoas desejam: dinheiro, fama, admiração. O ídolo idiota prova que é possível ter tudo sem ser nada. A ascensão de figuras incompetentes a posições de destaque também cumpre função psicológica de nivelamento. Excelência gera ansiedade, porque estabelece padrão que a maioria não alcançará. Essa ansiedade pode motivar alguns, mas paralisa muitos outros. A solução mais confortável não é que a maioria se eleve, mas que o padrão desça até o nível onde todos já estão. Quando os ídolos culturais são manifestamente medíocres, ninguém precisa mais se sentir inferior. Todos podem olhar para seus ídolos e pensar: se ele conseguiu, eu também posso. O problema é que essa lógica só funciona
quando o ídolo não precisou de nenhuma qualidade real para chegar onde chegou. Então todo o sistema se reorganiza para garantir que seja exatamente esse o caso. Schopenhauer observou que a opinião alheia tem para nós um valor que não pode ser explicado racionalmente. A indústria de ídolos contemporânea explora essa verdade ao fornecer catálogos inteiros de opiniões prontas, embutidas em personalidades atraentes. O seguidor não precisa pensar, apenas precisa escolher com qual ídolo se identifica e então adotar por atacado seu pacote completo de visões, gostos e posturas. Essa terceirização de identidade elimina completamente o trabalho árduo de autoconhecimento e desenvolvimento de perspectiva própria. E os ídolos mais bem-sucedidos são aqueles que oferecem pacotes mais simplificados, porque quanto mais rasa a identidade, mais fácil de copiar. A glorificação do idiota também revela covardia coletiva diante da responsabilidade. Pessoas competentes são intimidadoras não apenas porque fazem coisas difíceis, mas porque sua existência implica que coisas difíceis podem ser feitas. Essa implicação coloca a responsabilidade moral sobre todos os outros. Se é possível, por que você não está fazendo? A maneira de escapar dessa pressão moral é negar que competência real importe. Se até idiotas podem ter sucesso, então o fracasso pessoal de cada um não é culpa própria, mas sorte ruim ou sistema injusto. O ídolo idiota absolve as massas de responsabilidade pessoal. Ele prova que trabalho, talento e dedicação são desnecessários. Tudo é loteria, e com essa crença instalada ninguém mais precisa se esforçar. A consequência civilizacional final dessa dinâmica é o colapso completo de qualquer noção de mérito ou excelência. Quando sociedades inteiras organizam seus sistemas de recompensa em torno da validação da mediocridade, elas garantem sua própria decadência. Antes de nos despedirmos, você reconhece em sua própria vida os mecanismos que descrevemos aqui, ou ainda acredita que está imune a essa dinâmica social? Se esta mensagem tocou seu coração, digite nos comentários resistência intelectual. Não esqueça de compartilhar este conteúdo com quem precisa acordar para essa realidade brutal. Ative o sininho e se inscreva para mais análises filosóficas sem concessões. Até o próximo vídeo.